Bom dia. E boa noite aqui. Pois é. São 10h30, 10h35 aqui em Taiwan. Você está aí em São Paulo, né, Jonas? Isso, aqui são 23h35. Isso aí. Jonas, obrigado aí. Oi, desculpa. Finalizando a sexta-feira aqui, na verdade. Ah, tá. Para mim já é um sábado aqui de calor aqui. Tá bem quente aqui já. Ótimo. Deixa eu ver a sensação térmica aqui, ó. 34 graus. De sensação deve estar perto dos 40 já. Uau. 40 graus de sensação térmica. E aí, como é que tá o clima de São Paulo? Hoje começou já o inverno, mas hoje está mais tranquilo, menos frio, né? Os últimos dias foi um pouco frio aqui. Beleza. Jonas, deixa eu te perguntar aí, cara. Eu tô vendo que você tá aí no teu escritório e eu tô vendo uma pilha de livros aí que eu não sei se você usa para enfeite ou você leu todos eles. Na verdade é que assim, tá uma bagunça, né? Porque são livros que eu vou consultando, eu vou lendo, mas provavelmente todos que estão aqui eu já li, né? Então, Tá, então eu tô vendo alguns, sei lá, uns 50 ou 100 aí, mas deve ter mais livros que não estão no meu campo de visão. tem. Na verdade, aqui é uma parte do escritório. Onde eu guardo os livros fica em outro quarto, né? E aí tem. Só para humilhar, né? Não. Aí, tanto que esses são os que ficam por aqui. Na verdade, eu digo que são os livros que ficam à mão, né? Quando às vezes eu preciso, eu estou trabalhando ou escrevendo alguma coisa. Inclusive, eu estou vendo um dos livros que eu li, que me indicou para ler esse livro, não sei se foi você, esse do Covey, na tua direita. Esse aqui? Tá. Não sei. Não, esse Eu não aqui. sei qual que você está falando. Eu estou vendo um pouco mais para cima. Esse aí. O outro eu não Tá, consigo ver. esse foi o último livro que ele escreveu, né? Antes de falecer, que é o Terceira Alternativa, né? Ah, tá. Esse eu nem ouvi falar. Tá. Eu acho que foi lançado 1 ou 2 anos antes do falecimento dele. Entendi. Eu li 2 livros deles, achei muito bons. Aquele, como é que é? Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. E depois ele lançou o segundo livro, O Oitavo Hábito. Isso. Que foi a sequência. Mas tanto que ele é conhecido pelos 7 Hábitos e o próprio programa dele, né? Tem toda. Ele Programa tem de de coaching dele. desenvolvimento. Isso, Desenvolvimento não é de profissional, liderança. de uma forma geral, né? Isso. Entendi. E os livros que você lê, resume aí quais são os assuntos que você lê? Ou tem assuntos que você não lê? Não, na verdade, aqui, a maioria dos que estão aqui ao meu alcance são livros nessa área de desenvolvimento pessoal, na área de coaching. Muitos aqui vão ter, são ferramentas comportamentais, né? Que é o que geralmente eu estou sempre consultando. Mas eu tenho livros aqui na área de espiritualidade, de teologia, filosofia, né? Esses são os livros físicos, né, que eu tenho aqui em mãos, mas hoje eu tenho uma biblioteca muito mais vasta em Livros e-book, e-books, isso, né? né? Então, mas assim, eu gosto de ler tudo, Steve. Entendi. Para mim, se você indica, claro que hoje eu tenho um critério interessante, porque antes eu começava a ler um livro, eu tinha que terminar o livro, né? Eu começo a ler, se o livro ele é interessante, eu continuo, se não é, eu paro, hoje sem nenhum preconceito, né? Então, Inclusive eu li o que? Acho que foi mês passado, aquele livro que eu fiquei curioso, acho que eu estava na tua casa, eu não lembro. Acho como é? Eu mexi no seu queijo, né? isso, que tem quem mexeu no seu queijo, né? Esse E eu já tinha aí, lido. isso. Aí teve um cara que ele é até da escola de negócios de Harvard, né? Que aí ele escreveu, é isso mesmo. É um cara um autor com um sobrenome indiano, alguma coisa assim, né? Isso. Tá. É isso mesmo, estou lembrando, ele não está aqui, lá tá aí.
em outro lugar, mas eu lembro do livro, assim, que ele é até provocativo, né? Jonas, deixa eu te perguntar, faz quanto tempo que a gente se conhece? Uns Eu, 20 anos? por aí, Steve, foi 2001, 2000, Ah, 2001, então é 19, 20 anos. é isso mesmo, já faz uma E jornada. você não mudou nada, cara. Mudei sim, que o cabelo tá caindo. Até aí o meu também, mas é pouca coisa. Em vista de alguns amigos que estão carecas e gordos aí. Mas me diga aí, Jonas, o que você faz como profissão? Hoje eu trabalho focado exclusivamente com processos de coaching, né? Uhum, Tanto o executivo, que foca um processo mais para o profissional ou líder, né, que quer melhorar suas competências, né, e desenvolver melhor sua carreira, quanto o life coaching, que são as pessoas que querem ter uma visão mais completa da vida, mas como também encarar seus desafios e elaborar metas mais práticas para uhum, alcançar, né? Mas entendi. só que eu falo que o eixo do meu trabalho é sempre focado na pessoa inteira, né? Por isso que, Uhum. inclusive, a linha que eu sigo é o coaching integral, né? Então, Tá, mesmo que seja como profissional, eu trabalho sempre levando em consideração que ele é um profissional, mas que também tem papéis diferentes que podem interferir na qualidade e na habilidade dele como profissional. Então, a gente chega a mexer também nessas outras áreas. entendi. Tá. E há quanto tempo você está desenvolvendo o trabalho como coach? Desde 2010, Então você já tem 10 anos de experiência, né? 10 anos. 10 anos de Interessante. caminhada. É. Quando eu iniciei, já tinha um movimento aqui no Brasil forte na área de coaching, mas não era tão difundido como hoje em dia é, que chegou uma fase, inclusive, que foi uma espécie de descoberta, né? E aí Uhum. depois meio que o mercado ficou meio que Saturado? saturado, né? E aí começam a banalizar, começam a... Não, mas eu já venho nessa toada há algum tempo, que aí hoje eu consigo ver esse movimento, né? Alguns até perguntam, João, você ainda continua? Eu continuo, porque eu acredito no processo, eu Entendi. tenho visto muitos resultados positivos, né? Eu tenho Aí, uma... uhum. Pode falar isso. Não, eu acabei conhecendo muita gente que acabou trabalhando como coach, pelo fato de ser autônomo e tudo mais, né? Muita gente. Sim, sim. E teve alguma, por exemplo, eu lembro na minha primeira formação, nós tínhamos uma sala lá com quase 100 pessoas, mas Uhum. que efetivamente seguiu, eu acho que nem 5 pessoas, Tá, e entende? você é uma dessas 5. Que continua firme, né? E aí é claro, porque assim, tem a novidade e tal, então a pessoa, por exemplo, eu vou sentar na frente de um cliente, né? E nós Uhum. vamos conversar, nem todo mundo tem a habilidade de ouvir e de ajudar a desemaranhar, né? Porque eu até Uhum. falo que uma das coisas que o processo de coaching faz é desemaranhar a confusão, né? Uhum. Seja a pessoa ela está com muitas ideias, né? Como é que você ajuda ela a clarear as coisas e ir tomando as decisões que levem ela a buscar o que quer, né? Entendi. Jonas, então ao longo desses 10 anos você deve ter muita experiência, história para contar, né? Tem bastante. Você acha que poderia citar algum exemplo, sem citar nomes, né? De algum caso prático vamos dizer, aí, de sucesso, de transformação que houve na vida da pessoa? Eu posso, ó, eu tenho um exemplo que eu falo que foi um case, né, de um profissional que ele trabalhava numa empresa em que ele só para você ter uma ideia, a metáfora usada era como se ele estivesse dentro de uma caixa, né? E ele se sentia sufocado, né? Uhum. Ao ponto de que ele para ir trabalhar, para ele era uma dificuldade tremenda, né? Ah, Uhum.
é aquele esforço que eu falo que ele já estava entrando num processo de burnout, porque pensar na empresa já dava sofrimento para ele, né? Trazia aquela sensação de angústia. E ele tinha o desejo de morar fora, né? Ou pelo menos ter coragem de abrir mão do trabalho que ele estava atualmente e recomeçar alguma outra coisa, né? Essa parece a minha história, mas enfim. Então, e aí, só que imagina, a pessoa tem esse desejo, mas como é que ela toma a coragem para tomar uma decisão nesse sentido e fazer essa transição, mas também sem sofrer as consequências de simplesmente... Tem pessoas que fazem isso, né, que é o famoso chutar o balde, né? Mas aí não pensa nas consequências, não se preparou, né? E aí acaba tendo uma série de consequências que, ao invés de ajudá-la, torna a situação ainda mais sofrida, né? Vamos dizer assim. E aí uma coisa que a gente fez foi delinear isso, né? E, tá bom, então você está nesse trabalho que você não gosta, mas você quer sair. Então vamos criar uma agenda para você fazer essa transição. Você não precisa sair chutando balde, né, do seu local de trabalho, mas você sair bem, sair inclusive com seus direitos trabalhistas, né? Porque o cara tinha mais de 10 anos de casa, né? Então você não precisa perder, né? Simplesmente eu estou de saco cheio, eu vou mandar tudo pro ar, né? E aí o meu trabalho com ele foi criar essa agenda de transição, né, onde ele pudesse sair bem da empresa, tanto que os últimos 10 meses dele de empresa, ele fazia um trabalho, né, nas palavras dele, até medíocre, né? Porque era simplesmente, eu falo que é fazer o mínimo para não ser mandado embora, né? E aí a gente foi trabalhando, os últimos 10 meses dele foram com os maiores resultados, tanto que ele ganhou os prêmios, né, de performance e tudo assim. Então, na verdade, ele ficou tão entusiasmado que até a performance dele no ambiente de trabalho melhorou, que quando ele pediu para sair, até o gerente ficou, mas por que você vai sair se você está na sua melhor performance, né? Então, assim, uma das coisas que eu fui trabalhando com ele você não precisa chutar o balde. Né? Uma vez que você está decidido, então vamos criar uma estrutura onde você saia bem. E enquanto isso, fomos preparando assim, por exemplo, ele quis fazer um ano de inglês fora do país, né? E no final, o rapaz foi para o exterior. Ficou um ano fora, né? Conseguiu fazer viagem, porque uma outra coisa que para ele era uma dificuldade será que eu consigo viajar sozinho? Porque para ele, assim, eu sempre tenho que viajar com alguém, né? Então, só de ter a ideia de, eu vou para a Europa, mas sozinho, isso não faz sentido, né? Eu não vou conseguir, eu não consigo, como diz, desfrutar de uma viagem sem ter alguém para compartilhar imediatamente, né? Então, assim, é claro que isso eram crenças que ele tinha pré-estabelecido e que criavam uma certa resistência. Final das contas, ele conseguiu sair desse trabalho, teve o ano sabático, né, fora, e nesse período em que ele ficou fora, ele conseguiu fazer outras viagens, né? No caso, ele foi para os Estados Unidos, mas aí ele conseguiu visitar a Europa, né? Ele gosta muito de história, então imagina, eu falo que visitar a Europa é visitar a história, né? Eu acho, olha, Jonas, acho que não tem coisa melhor do que estudar história e geografia na prática. Então, que é viajando. Exatamente, viajando. Eu posso até te contar um pouco da minha experiência, Jonas. Quando eu comecei a viajar, as minhas primeiras viagens não eram viagens assim como mochileiro. Então eu tinha a insegurança, né, de uma viagem assim, independente, né? Então as minhas primeiras 2 viagens foram 3, pode contar assim. Bom, a primeira viagem eu vim para Taiwan numa excursão. Eu era um moleque lá, tinha uns 20 anos. E depois, lá pelos 26, 27, eu fiz 2 viagens para os Estados Unidos. Mas os Estados Unidos é fácil de viajar, né?
Sim. É quase que comum, né? Vamos dizer assim. Então, assim, o destino de todo brasileiro, para Uhum. onde eles vão? A grande maioria. Sim. É Estados Unidos, é Europa, é Canadá, Uhum. né? Eu tenho um mentor que ele dizia assim, não viajem para os lugares óbvios, né? E aí Uhum. ele usava Estados Unidos ou Europa, né? Aquele conjunto de países. Eventualmente Argentina, né? É, é isso mesmo. Mas são viagens muito fáceis de se fazer. Pô, você aluga um carro lá e seguia pelo mapa. Quando eu comecei a viajar, não existia smartphone, Uhum. não existia Google Map. Cara, imagina a dificuldade que era, meu, nos Estados Unidos, os mapas dos Estados Unidos, você abre, fica um negócio assim, enorme. Imagina a dificuldade que era, Steve. Então, assim, para eu procurar lugar para morar, para dormir uma noite, 2 noites, assim, é tentativa e erro. Você vai Uhum. lá, é que eu não tive dificuldades, que eu me lembro. Eu chegava lá no local, no motel, motel lá não tem a conotação de motel no Brasil, No né? Motel Brasil, lá é que nem um hotel. sim. Ele é um pouco mais barato que um hotel, né? Chegar lá via o preço, né? No outdoor gigante lá, tá lá, sei lá, $40, $30, meu, é onde eu vou passar a noite, porque é barato, né? Uhum. Uhum. Então era nesse esquema, né? Isso nos Estados Unidos, né? Depois eu conheci um pessoal aí, um rapaz mais jovem, acho que ele tinha 17 anos na época, ou 20, não me lembro. E eu já tinha, nessa casa aí dos quase 30 anos, né? Na época. E o rapaz falou que viajava, mochilava sozinho e de boa. Ele já tinha ido para Bolívia, para não sei onde, Peru, né? Então tá, então eu peguei uma vez, eu fui com ele, né? Uhum. Pegou um ônibus, até, putz, onde foi? Não sei se foi até Corumbá, depois a gente atravessou a fronteira para Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, e fomos indo, É. pinga-pinga, até chegar na Bolívia. Uhum. Foi eu, uma amiga dele, e a mãe e uma criança, né? Então, Uhum. nós 5. Aí eu vi, pô, é tão fácil viajar assim como mochileiro, né? Que aí depois dessa experiência, pô, um moleque começou a viajar sozinho com 17 anos, aí eu comecei a tomar gosto pela coisa e comecei a viajar independente, né? Entendi. Aí eu fui para a Europa, fui para o Peru 2 vezes, Bolívia fui 2 vezes, aí comecei a explorar outras regiões, né? Uhum. África, Ásia, então eu praticamente conheço tudo da Ásia, né? Com exceção da Coreia Uhum. do Norte, Butão, Brunei Uhum. e Mongólia, né? E Rússia, né? Rússia é Ásia, né? Tá. Você ainda não foi na Mongólia, né? Não, ainda não. Tá, tá. Então, assim, e hoje eu dou preferência a viajar sozinho, viu? Porque quando você Entendi. está viajando sozinho, bom, eu fico sempre em hostel, você acaba conhecendo Uhum. outras pessoas, você Uhum. faz amizades, eventualmente você encontra as pessoas depois em outro país, Sim. e por um certo período de tempo vocês acabam até viajando juntos, se tiver no mesmo trajeto. Como Uhum. aconteceu isso no México, conheci um alemão, a gente viajou junto por uma semana. Aconteceu aqui em Taiwan, eu conheci ele é da onde? Nova Zelândia, mas de origem de Sri Lanka, né? Uhum. Conheci uma alemã em Mianmar, a gente viajou junto também durante alguns dias. E é assim, a gente acaba fazendo muitas amizades, né? Que acaba que são interesses comuns, né? Então, É, encontra enquanto estão em viagem, né? Então, isso, é exatamente. diferente quando você sai com um amigo ou sai com um grupo, né, da sua cidade ou da sua região, né? É. É E diferente. agora, assim, a questão tecnológica facilitou muito, Jonas. Sim. Eu tinha, ainda tem. Eu tô com uma pilha de guias de turismo daquela série lá, Lonely Planet. Uhum. Umas bíblias assim, ó, dessa grossura.
Que você tinha que praticamente estudar antes de fazer a viagem, né? Não, eu levava aquilo junto. Para Imagine não o ficar tão peso que era perdido. aquilo lá. Então você tinha um guia, bom, tudo bem, se é da Europa, tudo bem, é um guia assim, da Europa. Hum, Aí tem um guia lá do Sudeste e da Ásia, mas se você quer guias específicos, aí você pega lá, Camboja, Laos, Taiwan, entendi. Coreia, Japão, China, esses são os mais grossos, assim. O que eu tenho de livro aqui atrás são seus guias, né? Assim, teria que ficar uma pilha de livros Mas hoje, cara, com o smartphone, você tem tudo. na Você palma tem da os mão. mapas, você tem as informações, você tem os horários dos trens e ônibus, você faz reserva do hostel por aqui. Sim. Pô, na época que eu comecei a viajar, meu Deus, não tinha nada disso. Eu Você, chegava. Ah, você chegou a aproveitar alguma hospedagem pelo Airbnb alguma vez? cheguei uma ou duas vezes, mas usei muito Tá, pouco. Eu usei mais o Hostel Worlds, entendi. Agoda e o outro hostel, qual que é? Deixa eu ver aqui. Travel, é o Booking.com. Sim, sim. Que é E até mais prático, né? uma vez o Couchsurfing, né? Entendi. Outra Mas sabe, coisa também que facilitou bastante foi essa questão da transação financeira, né? Que hoje com o aplicativo fica muito mais prático também, né? De você não precisar ter que ir em banco ou coisa assim, ou andar com espécie, o é, valor de espécie. em relação a isso, o meu hábito não mudou. Eu costumo levar sempre em dólar e Uhum, chego no determinado país. Se estou no aeroporto, eu troco o mínimo possível, uns 10 dólares, 20 dólares, só para sair do aeroporto, ir para a cidade e uhum, pegar uma taxa melhor. uhum. Mas eu lembro que, poxa, Jonas, quando eu mochilava, ó, sempre que eu chegava numa determinada cidade, eu ficava desesperado para pegar o mapa local, porque o mapa do Lonely Uhum, Planet ele é muito pequenininho, limitado, né? uhum, Então, duas coisas, ó, mapa local e lugar para passar a noite. entendi. Ou eu É, via direto sei lá, perto da estação, se tinha algum visitor center para pegar os folders, ou eu me guiava pela informação do Lonely Planet e já ia na indicação do Lonely Planet, né? entendi, entendi. Mas isso é tanto que quando você fala, né, que prefere ou preferia, né, ou viajar sozinho, é porque também é mais ágil, né? Então, É, você não tem que ficar discutindo, vamos para cá ou vamos para lá. Isso algumas vezes deixa até a viagem um pouco mais pesada, né? e muitas vezes eu improvisei totalmente a viagem, viu, Jonas? Eu simplesmente não sabia para onde ir no dia seguinte, sabe assim? Chegava numa cidade num determinado dia, via o que tinha para ver, sei lá, conhecia em um dia ou 2 dias, dependendo do tamanho da cidade ou das atrações ao redor, Uhum, né? E vazava já tinha que à noite estava lá no hostel planejando os próximos 1 ou 2 dias entendi. para onde eu ia, né? Então eu nunca reservava nada, eu sabia para onde eu ia, só não sabia onde eu ia dormir, né? Então eu tentava fazer uma sequência de trajeto que fosse lógico em Uhum, termos geográficos, né? tá. Até para, assim, bem, aqui eu reservei uns 2 dias, mas eu consegui em um dia É, conhecer. Então não tem por que ficar aqui, né? Mais ou menos aí eu assim. acabo muitas vezes saindo antes, né? É, E aí quando eu saio antes da cidade, eu acabo pondo mais cidades no meu roteiro, né? sim, sim. Teve uma das viagens, foi a viagem mais improvisada que eu já fiz, É, que eu não sabia para onde eu ia. Numa das minhas férias lá, eu peguei, ó, comprei passagem para Buenos Aires, tá. e de volta, só para Buenos Aires. Mas o meu Uhum, destino não era Buenos Aires. uhum, Cheguei em Buenos Aires, cara, eu não sabia para onde eu ia. Não sabia, Jonas. Eu cheguei no aeroporto de Buenos Aires, aí eu vi o mapa da Argentina e os voos para onde a companhia aérea poderia voar. uhum. Aí eu vi lá, cara, o que é isso? Ushuaia? Nunca tinha ouvido falar de Ushuaia. Depois eu fui ver que era um lugar bonito, famoso. Aí tinha Aham. lá Rio Grande, Rio Gallegos.
Cara, eu decidi assim, na louca, eu vou para esse lugar aqui, no lugar mais ao sul da Entendi. Argentina. É, Aí eu é, é fui para Ponta do Rio, Fogo? Como é que é? Terra del Fuego. Terra do Fogo. Isso. Então, aí eu fui lá para, não foi Ushuaia, foi Rio, não sei se foi Rio Gallegos ou Rio Grande, um dos dois. Tá. Aí de lá eu peguei um ônibus para Ushuaia. Falei, ó, já que eu tô aqui, falei, eu vou mais ao sul ainda, Uhum. né? Ah, chegou alguém, acho que a minha esposa voltou do hospital. Aí eu fui mais ao sul ainda. Tá. E aí fui parar em Ushuaia, e aí eu vi lá, oh, terra do fim do mundo, terra do fogo, pô, bonito pra caramba. E aí, assim, pela falta de planejamento, acabei aproveitando pouco, né? Poderia ter passado mais 1 ou 2 dias lá, que valeria muito a pena, né? Uhum. É que na verdade você foi descobrindo, mas nem tinha ideia da descoberta, né? Vamos dizer Ah, assim. não sabia o que tinha lá, e muitas vezes eu fiz isso também. Depois acabei fazendo isso também em outros lugares, mas Uhum. já dentro de uma rota lógica, né? Que eu já sabia mais ou Uhum. menos que ia passar por lá, né? Mas Uhum. essa foi uma viagem assim, totalmente na louca, né? Entendi. Tem uma coisa bacana desse processo, Steve, que eu acho que é meio que filosófico, né? Que é o processo de descoberta mesmo, né? Tem o Uhum. fator surpresa, né? Porque é algo totalmente novo, e você vai se surpreendendo à medida que vai conhecendo. Você corre o risco também de se frustrar, né? Porque às vezes você vai com uma expectativa. Uhum. Eu não sei, você teve momentos assim de viagens em que você foi com uma expectativa e ficou totalmente frustrado? Quando você chegou assim, fala, gente, isso aqui não é o que eu esperava. Cara, teve, sem dúvida, acaba tendo. Você vai com uma expectativa muito grande. Por exemplo, para um país que eu conhecia bem, era um cartão postal, Hum, sabe, Stonehenge, tá, que é até uma, como é que chama? Protetor de tela do Windows, né? tá, que, eu já vi. Aham. Então, eu fui lá com uma expectativa tão grande e cheguei lá, pô, é só isso, é um monte de pedra empilhada lá. Saiu caro para eu chegar naquele ponto lá, não tem mais nada no lugar, entendeu? Que aí Foi um é pouco, frustrante, né? é um pouco Eu imagino. frustrante, mas, enfim, se eu não fosse, não saberia, né? Entendi, entendi. Agora, teve também agradáveis surpresas, né? Que eu cheguei no lugar, eu não sabia o que tinha, cheguei lá, porra, é um negócio tão bacana, sabe? Hum, Eu pensava que fosse ficar 1 dia, 2 dias, e acabei ficando 3 dias. entendi. Que aí empolga, né, o ambiente, assim. É, Eu gostaria de ficar mais tempo aqui, né? uhum, Ah, tá é. bom. Então, ela não viu. Mas é isso, Tá Jonas. bom. Mas na verdade, eu até lembro que teve um período que você viajava e aí era quase que uma agenda depois para a gente sentar e você relatar como é que foi, né? Foram as suas. Uhum, Ela não fixa, não. é. Que também tinha uma outra coisa, né? Que as fotos tinham que ser tiradas e depois reveladas, né? Porque eu lembro, teve Nossa. umas 2 viagens que você fez, dessas que você ficou um período longo, né? Várias, várias. Esse era um outro problema na época. A gente tinha que carregar vários filmes de rolos, né? Mais de 10 que eu carregava. Aí voltava, tinha que revelar. Assim, tinha um custo para isso. Aí tinha o espaço físico e o peso disso aí, né? Imagino. Aí no final eu acabei Você deve digitalizando ter, todas essas fotos aí. você deve ter muito arquivo, né? De fotos É. de viagens, né? Eu sei que teve um período. Você chegou a escrever um livro, né? De uma viagem longa que você fez. Foi uma viagem que eu fiz a China, a Ásia, na verdade, né? Tá, China e o sudeste da Ásia. isso. Que foi lá para, acredito que foi 2008, 2007, Não, 2008. 2006 e 2007. Eu lembro que foi, por E eu, aí. eu tô ainda, então, essa era uma viagem que
Eu tô com alguns vídeos dessa época. Naquela época, acho que eu nem tinha conta no YouTube. Então, eu tô tentando ainda fazer os uploads desses vídeos antigos aí. Entendi. É bom porque você tem no livro o roteiro, né? É, Então fica fácil até de correlacionar. é. É isso mesmo. Mas bacana, Steve. Deixa eu ver. Então é isso, Jonas. Acho que para não deixar a conversa muito longa, o vídeo muito longo, a gente pode encerrar por aqui hoje. Outro dia a gente Tá. conversa melhor sobre alguns outros assuntos aí. Tá. Please subscribe and thumbs up. Não se esqueça de se inscrever e deixar o like. Obrigado. 请订阅和按赞。チャンネル登録といいねお願いします。Suscríbete y dale me gusta, porfa. Escríbete y lascia mi piace, per favore.